Pronto, já iniciamos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhe deve, as reparações e ação de graças por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de equipe. Eu me chamo Liz, estou falando da Bahia, tenho 23 anos e faço parte do grupo de estudos da Divina Vontade. E hoje eu convidei a Eunice para poder meditar um trecho do Livro do Céu comigo. Oi, Eunice, bom dia. Oi, Liz, bom dia a todos. Eu sou Eunice, de Jaú, São Paulo, né? E é uma grande graça, né, poder estar participando aqui com a Liz dessa live. Sim, primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. A primeira de Um muitas. pouquinho nervosa. Se Deus quiser. É a primeira de muitas. Amém. Vou pegar aqui o trecho que nós vamos meditar hoje, que é o volume 19, capítulo 6. 14 de março de 1926. Então, eu vou começar lendo, eu vou ler o trecho todo, e depois a gente pode voltar o trecho, lendo e meditando. Certo. Quem vive no querer divino deve ser a voz de todas as coisas criadas. Continuo a perder-me no santo querer divino. Gostaria de abraçar tudo e todos, para poder levar tudo ao meu Deus, como coisas minhas, dadas a mim por Ele, a fim de que tivesse para lhe dar, por cada uma das coisas criadas, uma palavrinha de amor, um obrigado, um te bendigo, um te adoro. E meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim, e com seu fiat onipotente chamava toda a criação, para colocá-la em meu colo, para me fazer dom dela. E com uma ternura toda de amor, me disse: Minha filha, tudo é teu. Para quem deve viver em meu querer, tudo que saiu de minha vontade, que ela conserva e possui, por direito deve ser todo seu. Agora, foi meu fiat onipotente que estendeu o céu, o adornou de estrelas,
Meu Fiat chamou a vida à luz e criou o sol, e assim de todas as outras coisas criadas. E meu Fiat permaneceu dentro da criação, como vida triunfadora, dominadora e conservadora. Agora, quem venceu a minha vontade, venceu toda a criação e também o próprio Deus. Portanto, por direito de justiça, deve possuir tudo o que a minha vontade possui, muito mais do que sendo a criação muda para o seu Criador. E por isso a fez muda, para que a quem devia dá-la e viver em meu querer, tivesse ela a palavra em todas as coisas criadas, para fazer que todas as coisas feitas por mim fossem falantes, não mudas. Então você será a voz do céu, que ecoando de um ponto ao outro fará ouvir a sua palavra, que ressoando em toda a atmosfera celeste dirá: amo, glorifico, adoro o meu Criador. Serás a voz de cada estrela, do sol, do vento, do trovão, do mar, das plantas, dos montes, de tudo que repetirá continuamente: amo, bendigo, glorifico, adoro, agradeço aquele que nos criou. Oh, como será bela a voz da minha recém-nascida na minha vontade, da pequena filha do meu querer. Todas as coisas, a criação toda, me tornará falante. Será mais bela do que se tivesse dado à criação o uso da palavra. Amo-te tanto que quero ouvir a tua voz no sol, amando, adorando, glorificando. Quero ouvi-la nas esferas celestiais, no murmúrio do mar, no agitar dos peixes, no pássaro que canta e gorjeia, na ovelha que bale, na rola que geme, onde quer que te queira ouvir. Não estaria contente se em todas as coisas criadas, onde minha vontade tem o primeiro lugar, não escutasse a voz de minha pequena recém-nascida, que me tornando toda a criação falante, me dá amor por amor, glória, adoração por cada uma das coisas criadas por mim. Por isso, filha, se atenta, muito te dei e muito quero. Tua missão é grande, é a vida de minha vontade, que deve desenvolver-se em ti, a qual abraça tudo e tudo possui. Depois disto, estava pensando em mim. Como posso fazer tudo o que diz meu Jesus? Encontrar-me em todas as coisas criadas? Ter um ato por tudo o que faz o supremo querer? Como se ele devesse ser meu eco, e eu o seu eco, se apenas sou recém-nascida na divina vontade? Pelo menos eu deveria crescer um pouco para que eu possa me espalhar melhor em todas as coisas criadas, o meu amado Jesus quer. Enquanto isso pensava, saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, não te admires se te disser que és a recém-nascida da minha vontade. Tu deves saber que a minha mesma mãe imaculada é a recém-nascida da minha vontade. Porque entre o que é o Criador e o que pode ser e tomar de Deus a criatura, pode-se dizer uma pequena recém-nascida. E porque foi a recém-nascida da minha vontade, formou-se a semelhança do seu Criador e pôde ser rainha de toda a criação. E como rainha, dominava tudo,
o seu eco corria bem com o eco da divina vontade. E não só a celestial soberana, mas todos os santos, anjos e beatos podem chamar-se recém-nascidos apenas no eterno querer. Porque a alma apenas sai do corpo mortal, renasce na vontade. E se não renascer nela, não só não pode entrar na pátria celestial, senão que nem sequer pode salvar-se. Porque na glória eterna ninguém entra senão o parto da minha vontade. No entanto, devo dizer-te a grande diferença que há entre quem é a recém-nascida da suprema vontade no tempo e entre aqueles que renascem às portas da eternidade. Um exemplo é a minha mãe rainha, que foi a recém-nascida da divina vontade no tempo. E porque foi recém-nascida, teve o poder de fazer descer o seu Criador sobre a terra. Desculpa aqui. Acabei engasgando. É uma leitura. A leitura é longa, né? É. E enquanto o deixava imenso, encolheu. Eu parei aqui? No entanto, devo dizer-te, né, a grande diferença que há entre quem é recém-nascida da suprema vontade no tempo e entre aqueles que renascem às portas da eternidade. Em exemplo, é a minha mãe rainha, que foi a recém-nascida da divina vontade no tempo, e porque foi recém-nascida, né, teve o poder de fazer descer o seu Criador sobre a terra. E enquanto deixava aqui, né, Anjo? Você quer continuar? Pode continuar. E enquanto o deixava imenso, encolheu no seio materno, no seu seio materno, para vestido de sua própria natureza e dá-lo como salvador das gerações humanas. Ela, sendo a recém-nascida, formou mares de graça, de luz, de santidade, de sabedoria, onde poder conter aquele que a tinha criado. Com a potência da vida, da suprema vontade que possuía, pôde fazer tudo e conseguir tudo. E o mesmo Deus não podia recusar-se ao que pedia essa celestial criatura, porque o que pedia era seu próprio querer que o pedia, ao qual nada podia nem devia negar. Portanto, quem é recém-nascida em minha vontade no tempo, forma-se, estando no exílio, mares de graça, e partindo da terra, leva consigo todos os mares de bens que possui o querer divino. E, portanto, leva consigo o mesmo Deus. É um portento levar do exílio aquele querer, aquele Deus que reina nos céus. Tu mesma não podes compreender claramente os grandes bens, os prodígios de quem é recém-nascida em minha vontade no tempo. E é por isso que tudo o que te digo, tudo o que podes fazer, muito mais que a minha vontade. Será como se fundisse com o teu pequeno ser, com o teu pequeno ser. Em troca, quem renasce em minha vontade, ao partir da terra, é o querer divino que faz encontrar seus mares imensos para fazer renascer a alma nele. Não leva consigo o seu Deus, senão que Deus se faz encontrar por ela. Que diferença entre uma e outra? Por isso, graça maior não te poderia dar que fazer-te a recém-nascida de minha vontade. E se queres crescer,
faz que cresça somente meu querer. Uau! Maravilhoso, né? Maravilhoso, incrível. É um trecho muito bom. Então, a alma que vive na divina vontade, ela dá a Deus, né? Por isso que fala que quando ela sobe ao céu, ela leva o próprio Deus. Então, quando ela chega na eternidade, né? Ela já está repleta dos mares da divina vontade, ela já contém o próprio Deus nela. Então é muito grande esse mistério da vontade divina em nós, né? É imenso demais. Incrível. Aí, pegando aqui do iniciozinho, né? Vamos lá, pra gente ir meditando. Então, a Luísa começa. Continua a perder no santo querer divino. Gostaria de abraçar tudo e todos para poder levar tudo ao meu Deus como coisas minhas dadas a mim por ele, a fim de que tivesse para lhe dar por cada uma das coisas criadas uma palavrinha de amor, um obrigado, um te bendigo, um te adoro. Interessante, né? A Luísa, ela já, assim, teve essa disposição, né? De querer dar um eu te amo em todas as coisas. E, na verdade, era isso mesmo que Jesus queria, né, na divina vontade, fazer, né? Então, eu achei interessante, né? Porque a resposta de Jesus a esse querer que ele já tinha colocado no coração dela, assim, encaixa perfeito, né? Encaixa perfeito. Então, pra você ver assim, como que é a divina vontade, né, em nós. Porque já é um anseio de Deus que o homem, né, corresponda a todas essas coisas, seja a voz de todas essas coisas criadas, né? Dê a correspondência a Deus por todas essas coisas criadas, né? Porque assim, a estrela, ela não tem voz, ela é muda. Ela não consegue agradecer a Deus de fato por ela estar ali, por ela existir, por ela estar na ordem, né? Ela é muda. E por mais que ela esteja em perfeita concordância com Deus, com a vontade de Deus, porque ela não está fora da ordem que Deus quis para ela, né? Ela está na ordem que Deus quis, mas ela não tem a voz para agradecer. Então, quem é que reconhece o seu Criador? É o homem, né? É muito bonito isso. Então, de toda a criação, só o homem, só os anjos, eles têm essa capacidade de reconhecer o seu próprio Criador, de manifestar, né, assim, conhecendo a Deus, a gratidão por Deus, né, pelo que Ele fez, por todo o amor que Ele depositou, né, na sua criação, em toda a sua ordem. Então, o homem passa a ser a voz da estrela, a voz do sol, a voz dos animais da criação, que agradece porque reconhece a Deus, né? Então é muito bonito isso. Tem alguma coisa para comentar? Fica à vontade. Sim, é maravilhoso, né? É impensável, né? Eu acho assim, a gente, na divina vontade, né? Aprendendo essas coisas, seria impensável. Eu nunca imaginei que assim, agradecer a Deus, né? Esse fundo musical que a gente coloca, né, na nossa mente, que é esse agradecer continuamente a Deus, né? Seria impensável, né, sem esses conhecimentos, eu acho. A gente até faria isso, tipo, algumas vezes, né?
quando alguém, às vezes, né, quando a gente vai com algum padre, poderia nos chamar a atenção, né, falar, vamos agradecer a Deus, mas assim, continuamente, era impensável, né, para mim, enquanto não cheguei nesses conhecimentos, né, até pelas virtudes, né, da santidade humana, era muito complicado a gente compreender isso, né, então Sim. ficou assim, e vai ficando, né, muito claro o Uhum. quanto bem faz para nós e que agradece, né, e o quanto agrada a Deus, né, esse fundo musical que a gente fica, eu te amo, Senhor, né, por essas coisas que o Senhor faz, né, e te agradeço e te glorifico. Então, assim, é maravilhoso, porque aí sai aquele outro fundo musical que a gente tinha antes, né, que era uma Uhum. desarmonia, né, Uhum. não era harmônica, então ele não queria nem ouvir, né, É verdade. e desagradar. Agora sim, essa música harmoniosa, que eu te amo, né, e aí sai a desarmonia das reclamações, né, dessa falta de amor pelas coisas de Deus, reclamava aqui e ali. Então, veja, é uma diferença muito grande, né, que Uhum. ele mesmo que vai colocando em nós, né, e vai mudando esse nosso, o fundo da nossa alma, né, então ele mexe, né, nesse fundo da alma, né. É É verdade. incrível e impensável se a gente não tivesse nesses conhecimentos, você não acha? Sim, sim, é verdade. É impensável mesmo, assim. Não tenho dúvida, né? A gente sente a diferença de estar sob os. De estar na vida na divina vontade. Eu vou nem dizer os efeitos, né? Mas de estar na vida na divina vontade. Porque por mais que na santidade humana a gente chegasse a fazer algum propósito de, eu vou agradecer, mas não é reconhecendo profundamente, né, assim, o bem de Deus, o que ele produziu. A gente não consegue reconhecer profundamente. A gente só consegue se for com a vontade dele mesmo reinando dentro de nós. Porque enquanto a gente tiver a vontade humana dentro, né, de nós, ali reinando, ela sempre vai roubar a cena. Então, esse agradecimento, ele nunca é assim, como é que eu posso dizer, 100% verdadeiro. Porque a alma sempre tem um descontentamento em direção a Deus, não é verdade? Por causa da vontade Sim, humana, ela sempre tem um isso, descontentamento. é verdade. É esse Ela não fundo, né, compreende. É, que muda. E isso mudando tudo, muda tudo, né? sim, exatamente. Então, Maravilhoso. assim, vira uma chave na cabeça, né? Sim, Totalmente. E a gente assume o nosso posto, né? Então, o posto do homem na criação é ser esse que reconhece o seu Criador, né? Assim, e reconhece nas coisas o seu Criador. Então, veja como fora da vontade divina, o homem cai numa idolatria, porque ele não reconhece Deus na criação, né? Ou ele ignora, né, a criação, ignora todo o bem que Deus fez, ou ele idolatra as coisas criadas por Deus, porque ele não vê Deus, né, nas coisas criadas, né? Então, quando o homem assume esse posto, né, qual é o posto do homem? É ser essa voz, né, que é a voz sim, de tudo criado, né? E é muito bonito, né, que Jesus ele fala no trecho também que, que ele fala assim que ele ama, não é? Que ele ama tanto, né? Ele está usando a Luísa como exemplo, mas somos nós, né? Cada um de nós. Que ele ama sim, tanto ela que quer ouvir a voz dela em todas as coisas criadas, né? E as sim, coisas criadas, elas fazem sentido quando encontram, como é que eu posso dizer assim, esse homem divino, né? Porque Deus criou o universo
para que pudesse ser dominado por esse homem divino, né, que tem a divina vontade em si. Deus criou o universo com esse objetivo, primeiramente por Jesus Cristo, né, que iria assumir a humanidade. Então, em primazia, todas as coisas foram criadas por ele, mas como fala no credo niceno, por ele e para o homem, né? As coisas foram criadas por Jesus e para nós homens. Então, o sol, ele faz sentido para o Filho da Divina Vontade. Ali, né? É muito interessante. Quando ele começa a cumprir a função dele ali para o Filho da Divina Vontade, aí o plano de Deus está completo. Porque Deus criou o homem para ser divino, para ter a mesma vontade dele, né? É maravilhoso. E também tem outra coisa, interessante esse dele querer ouvir a voz, né? Da alma, né? Que vive na divina vontade. Porque, assim, e também é isso que faz com que a gente, né? Tome com o impulso dele, né? Com o impulso da vontade dele, a gente também venha para falar, né? Para soltar essa voz, porque como realmente ele transforma esse nosso interior, né, que é o fundo da alma, e a gente sente essa alegria, o que a gente quer fazer, apesar das nossas misérias, né, das nossas fraquezas, a gente quer falar para o outro, né, e quando a gente quer falar e a gente percebe que o outro não quer ouvir, porque ele não consegue, né, ele não tem a profundidade, porque ele não abriu, né, esse espaço para Deus, mas a gente sabe que como a gente fez, a gente abriu um espaço, né, e a gente também fica, tipo, rezando para que o outro abra esse espaço, porque a gente descobriu a verdadeira felicidade, né, que é agradecer a Deus, simplesmente. Não tem muito mais o que fazer, né? A gente só fica esse, te amo e te agradeço. É verdade. E aí você meio que quer, mas aí você é limitado, porque você sabe que a pessoa precisa, né, fazer a parte dela, que é se abrir, né? Então é isso que, né, do jeito que eu sou e estar aqui, é esse impulso de Deus, de poder atingir, né, de chegar pelo menos em alguém que saiba realmente o que é essa profundidade, que através da nossa voz, saiba realmente que existe uma maneira de mudar esse fundo, que é ele que sustenta, e que ele constrói, ele vai construindo, né, a partir desse fundo, ele começa, né, a aumentar, né, e crescer em nós, né, fazendo com que a gente faça coisas maiores, que, por exemplo, estar aqui, que é uma coisa que eu estava falando no começo, uma coisa impensável na minha vida. Eu já tenho 57 anos, né? Eu nem queria saber de celular, eu fugia de celular muito, muito aqui. Até que sobrou um e eu comecei, né? Falei, eu vou ler livros, eu vou ouvir, né? Então, e assim foi que ele, tá vendo? Então ele já vai construindo, né? Dentro da gente, porque ele já sabe tudo, ele já sabe quem vai ser, né, o filho dele, né? Apesar de precisar dessa abertura da alma, a gente tem que dar nosso sim para ele, né? Então estamos aqui, não é, Liz? Estamos aqui para essa voz, né, que ele fala. E a gente também tem uma experiência muito interessante na nossa família, que nasceu uma criança. Então, aí esse balbuciar da gente, né, que vai falando, né, meio atropelado, né, meio balbuciando mesmo, né. Sim. A hora que a gente nem sabe que tá falando, o que tá falando certo, mas a hora que a gente vai ver, a coisa ficou formada, né. E incrível, é muito maravilhoso viver, né, na divina vontade. Mas é isso. Posso me perder aqui, você me corrige, tá? Não, tá tudo tranquilo. Não me deixa sair muito do texto.
eu achei até engraçado, né? Quando a Luísa questionou Jesus de ser a recém-nascida, eu disse, pois nós também somos. Se a Luísa era recém-nascida, imagine nós. Não é? Ai, achei muito interessante, porque eu vi ontem à noite mesmo, eu vi a minha sobrinha pequenininha, e ficava todo mundo, assim, atento para ver o que ela conseguia, né, a voz, o som que ela soltava, e a hora que eu li, né, que eu voltei lendo o texto, eu consegui ligar e falei assim, nossa, é isso, né, tipo, a gente é isso, mas ele se alegra, mas assim, as pessoas ao redor vibravam, né, de qualquer barulhinho que ela fazia, entendeu? Então, assim, é uma analogia maravilhosa, né? De saber que a gente é um nada. Sim, a gente é um nada e ao mesmo tempo assim, todos os anjos, todos os santos estão atentos para escutar o que nós vamos falar, né? Em volta do carrinho do bebê, né? Fica ali todos os Fica todo anjos e mundo é ali. maravilhoso. Gente, muito grande isso, né? É muito grande. Estava até comentando que um dia desse eu sonhei com o São Luís e a Santa Zélia Martã, os pais da Santa Terezinha, sabe? Sim. E tipo assim, no sonho eles manifestavam uma gratidão, porque eu tava vivendo alguma coisa que eles não tinham vivido. Só que eu não lembro o que que era no sonho, não lembro. Uhum. Mas eu achei muito incrível isso, né? Porque de fato é o que acontece na divina vontade. A gente repara o passado, presente e futuro, supre os atos de todos, né? Dos santos que estão no céu, que não conheciam a divina vontade, né? E que por isso não puderam viver na divina vontade. E a gente, né, tem essa oportunidade de dar os atos a Deus em nome de todas essas pessoas, né, de oferecer em nome de todos os nossos atos na divina vontade. E eles têm essa capacidade de ser luz até para os bem-aventurados no céu, né? Então Sim. é muito incrível assim como de fato como é que eu posso dizer assim, o céu, né? O céu está atento ao Filho da divina vontade, né? Então, a gente precisa realmente ter muita gratidão. Achei bonito, né, que você falou assim, que a gente só agradece, não tem outra coisa para fazer, né? E assim, é isso, todo ato que a gente faz na divina vontade é essa correspondência ao nosso Criador em forma de gratidão, né? A gente não fica mais assim satisfeito. Ah, Senhor, obrigada, mas cura fulano, mas ajuda não sei quem, mas me ajuda nessa situação, mas resolve meu problema, não sei o que. A gente não fica mais assim olhando para nós, né? Então, quando a gente para de olhar para nós mesmos, o que resta no nosso coração é a gratidão. A gente só tem gratidão a Deus, a gente só reconhece o bem que Ele fez, que Ele faz, né? Porque Deus já fez tudo por nós, Deus já nos deu tudo. Ele nos deu a criação, Ele nos deu a redenção. Agora Ele nos deu também a santificação, né? Então, o que que a gente quer mais de Deus, né? A gente reconhece, então a correspondência é esse reconhecimento, é essa gratidão mesmo, né? Então, é isso mesmo, na divina vontade a gente só tem a agradecer. É verdade. Eu achei interessante que você falou, né, que ele deu a redenção e agora ele deu a santificação, né? Então, é aqui que entra essa parte, né, da gente parar com essa coisa de buscar a santidade humana, né? Porque ele deu a santidade dele. Imagina, é assim, É troca, é uma troca, tipo, não tem comparação, né? Não. Da santidade dele. E o esforço que a alma faz para ficar nas virtudes
É assim, é como se carregasse um trem, né? Nas costas, porque você tem que se manter virtuosa ali. Então você vai vendo, meu Deus, não dá, é difícil, você cai, você, né? Para quem já tentou, né? Que a gente vem, né? Desse, é como se ele vai fazendo esse caminho, né? De nos levar até para a santidade humana e aí depois a gente perceber que tem que esse passo maior a ser dado, né? Que é entrar nessa, doar a vontade e dar a sua vontade para ele, para que ele seja, né, o santo em nós, né? E isso que é incrível, eu acho, de sair, de dar esse salto, né? Mas que tudo é ele que faz, né? Tudo é ele que faz, né? Acho que essa que é a parte mais incrível, que esse, né? Essa santificação que ele dá, né? E que ainda é tão pouco conhecida, né? Porque precisa desse querer, né? Eu quero uma coisa, tem alguma coisa a mais e eu quero, né? Que hora que a gente chega, por exemplo, que a gente chega em Santa Teresa e você entra ali, que você fica vendo sobre a quinta morada, por exemplo, você chega ali e tem a ver com vontade. Não sei se você já leu o livro dela. Nunca li. Eu já li várias vezes. E aí ela ia dando os passos, mais ou menos, e aí quando você chegava você podia até ler a sexta e a sétima morada, mas você não sabe do que ela está falando, entendeu? Você não consegue identificar ao seu redor o que é que ela está falando. Então, você chega na quinta e você sabe, e ela fala, você agora precisa dar a sua vontade. Mas, tipo, como que eu vou fazer isso, né? Então, por isso que eu fiquei nesse livro, eu li várias vezes, eu falei, como que é isso, como que é? E aí, né, essa pergunta que eu ia fazendo anteriormente, então ele foi trazendo para mim a divina vontade, que era o passo seguinte. Uau! Então, é muito interessante. Se um dia você ler, você vai ver que você vai parar na quinta. Porque você não sabe o que fazer, como que é isso de dar a vontade, né? E você vê que ainda continua meio que um sofrimento dela na sexta, porque tem que fazer coisas grandiosas, mas você fala, mas como vou fazer isso, né? Você não vê um caminho, por exemplo. Fica como se fosse parou ali e você não sabe mais o que fazer. E é claro que a gente, com esse sinal de não saber o que fazer, é muito claro que é ele que vem, né? Ele que vem ao nosso encontro e vem dar esse novo caminho, que é o da divina vontade, que nem é um caminho mais, né? É ele próprio que vai agindo. Então, assim, é incrível. Quem leu Santa Teresa e entra nesses conhecimentos da divina vontade, vai saber o ponto em que ela parou. Ela falou, olha, eu parei aqui nas coisas da quinta morada, eu não sei mais o que fazer. E aí ele entra você vê que o próprio celular vai mostrando, né, algumas coisas sobre o assunto. E eu falei, nossa, o que é isso? Até vi o canal muitas vezes, né, o Fiat Voluntas Tua. Eu só entrei porque, na verdade, eu conhecia algumas coisinhas do latim. E eu sabia que estava falando daquilo, mas assim, as pessoas que não conhecem nada do latim nem um pouquinho, elas não vão se interessar talvez também, né? Porque é claro que é Deus, que ele vai escolhendo, tem as pessoas certas, né? E não sei, pelo menos comigo, eu não chegaria, não teria essa curiosidade de ver o que era aquele canal. Se eu não tivesse, assim, um pouquinho, nada, não que eu sei latim, mas assim, algumas palavras, né? Era claro, porque por causa dos próprios livros, né, dos santos que a gente vai lendo. Então foi assim, a virada de chave, quando eu vi esse canal com esse nome, e fui me abrindo aos poucos, eu fiquei muitos meses lendo, vendo aqueles vídeos, falei, nossa, isso aqui é muito diferente, né? E, enfim, ele foi me seduzindo e falando, é aqui que você precisa ficar, apesar das suas dificuldades. É isso que eu quero, né? Então foi incrível. Vê se eu não saí fora, Liz. Se eu não sair fora, Liz, do assunto. Não, fica à vontade, é assim mesmo, é Deus que age, não se preocupe não, Deus é livre, né? Nossa,
É muito bonito, porque, assim, Deus conta mesmo com a nossa vontade, com o nosso interesse, né? Então, você vê que você queria saber, né, o que que era isso dessa quinta morada, né? Que você não entendia. O que era isso? E aquilo te incomodou, né? E você ficou ali em cima daquilo, né? Então é isso que Deus espera e por isso que, infelizmente, ele não consegue abertura no coração de muitas pessoas da igreja mesmo, né? Da igreja mesmo, assim. Então, tem até uma frase de Santo. Ai, como é que é o nome dele, gente? São Tomás, que ele diz assim: alguém pergunta para ele, acho que é na Suma Teológica, né? O que precisa para ser santo? Aí ele diz assim: querer. Ele responde assim: querer. E aí, É tipo verdade, assim, à vontade, né? tipo assim, né? Parece algo tão óbvio, tão simples, mas é de uma profundidade tão grande, né? Porque, de Sim, fato, assim, as pessoas falam de santidade, falam de virtude, mas elas não querem, de fato. Elas perdem tempo com muitas outras coisas, em outros pensamentos, né? Então, quando Deus chega e provoca elas, né? Como Deus provocou nessa situação, né? Elas simplesmente largam, né? Aquela provocação divina e vão se ocupar com a vida delas. Tipo assim, a santidade não é prioridade para elas não estão nem aí para Deus. Essa é a verdade, né? E para mim é muito clara essa informação do Santo Tomás hoje, né? Que de fato, assim, se a pessoa quiser, Deus realmente conduz ela pela santidade, né? Seja das virtudes ou seja da divina vontade. Porque realmente, para a santidade da divina vontade, a pessoa precisa de ter uma baita de uma disposição. Porque, também. assim, além de ser tudo novo, a gente ainda faz uma renúncia muito maior. Sim. Porque a gente passa, assim, às vezes eu tenho a sensação de que eu sou um alienígena em alguns ambientes que eu ando. Nem fale sobre isso. Nem fale. É, Porque às vezes você fala assim, quando a gente fala da vontade de Deus, a gente traz, apesar de eu ter lido poucos livros ainda, tô terminando de ler o 6, mas quando eu falo da vontade de Deus, eu estou falando de todo esse conteúdo que eu li, né? E toda essa profundidade, fora o que eu ouço de vocês, assim, mais adiantados, os trechos que a Aline acaba colocando, que eu leio aquilo e fico abismada de tanta alegria. E aí também, quando eu vejo que as pessoas que não estão, né, quando elas falam de vontade de Deus, elas não falam com esse conteúdo, né, assim, já conhecido. Então, no fundo da alma delas, não tem isso que a gente está falando. E a gente sabe que é uma repetição, né? É uma uhum, repetição das pessoas. Que como eu sei porque eu também sabia que era uma repetição, né? Não era uma coisa profunda. sim, Essa vontade, esse querer, né? Que é quando você fala eu quero isso, eu deixo de querer muitas coisas, entendeu? Que eu vou abrir mão, que é isso que você falou, que as pessoas não querem abrir mão, porque assim, eu quero Deus, né? Quero viver as coisas de Deus. Quando eu falo isso, eu tô abrindo já mão de muitas outras coisas, né? Que isso. as pessoas, elas não querem se desfazer, né? De jeito nenhum. E ainda elas te veem meio estranha, porque você não quer algumas outras coisas que você queria antes. Então, assim, acontece, né, como se tivesse subisse aquela nata, assim, que você vai falar, só isso aqui que eu quero, o resto ficou tudo para baixo, e não me interessa mais. Isso. Mas isso incomoda muito as pessoas, você tem que ter aquele jogo de cintura, né, para conviver, Uhum. e ao mesmo tempo, você sabe que isso é o melhor para elas, que você não deve deixar também, assim, sem falar nada, porque alguma coisinha você tem que tentar, né, se abrir para ser essa voz de Deus, que ele se alegra, né, em ouvir a nossa voz, mesmo que seja
Assim, que eles talvez não entendam, mas porque Deus precisa agir, né, neles também, mas assim, você consegue saber que o seu conteúdo mais profundo, porque você fez os conhecimentos, se você deu a sua vontade, que você fez o trabalho, né, de abrir mão de todas as outras coisas, e a gente, é claro que, e vê claramente que as pessoas não abriram, né, esse espaço, porque ficou, então, aquela coisa superficial, que a gente só sabe porque a gente estava lá nesse lugar também, né? Sim. Então a gente compreende, a gente ama eles, e a gente fica meio que insistindo, né, para falar uma coisinha aqui, outra ali, né, e é isso. Para ser a voz de Deus, né, nesses ambientes. É muito bonito isso, assim, muito grande. Então, deixa eu pegar aqui, voltar pro texto. Você quer que eu leia essa parte que Jesus está falando sobre como é sobre ela ser a voz da criação? Ou a gente pode ir para a próxima parte? Não, vamos para a próxima, né? Vamos. Pode passar. A gente já comentou bastante, né? Sobre isso. Nossa, é verdade. Então vamos adiantando. Então, vamos lá. Aí Jesus diz: Minha filha, não te admires se te disser que és a recém-nascida da minha vontade. Tu deves saber que a minha mesma Mãe Imaculada é a recém-nascida da minha vontade, que entre o que é o Criador e o que pode ser, e tomar de Deus a criatura, pode-se dizer uma pequena recém-nascida. E porque foi a recém-nascida da minha vontade, formou-se a semelhança do seu Criador, e pôde ser rainha de toda a criação. E como rainha, dominava tudo. O seu eco corria bem com o eco da divina vontade, e não só a celestial soberana, mas todos os santos, anjos e beatos podem chamar-se recém-nascidos apenas no eterno querer, porque a alma apenas sai do corpo mortal, renasce em minha vontade. E se não renascer nela, não só não pode entrar na pátria celestial, senão que nem sequer pode salvar-se. Porque na glória eterna ninguém entra senão por parto da minha vontade. Aí quando ele falava aqui, né, que até a Nossa Senhora foi a pequena recém-nascida da vontade dele, porque em comparação a ele mesmo, que é Deus, todos nós somos crianças, somos pequenos. Então, meu Deus, que grande que é Deus, né? Que grande que é Ele, né? Que a gente sempre vai estar começando só na vontade dele, né? A gente Sim. nunca vai avançar de tamanho, sempre vai estar começando. Meu Deus! Aí eu pensava, né? Aí ele diz assim, que mesmo assim, a Nossa Senhora sendo a recém-nascida, ela se formou à semelhança do seu Criador e pôde ser a rainha e a dominadora de tudo. Eu pensava, né? Naquele filme do Poderoso Chefinho, não tem, né? Então, parece a Nossa Senhora pequenininha, né? Mas dominando tudo. Sendo essa rainha, a semelhança de Deus. Meu Deus, que lindo assim que é, né? Que lindo. É lindo e também acaba que consola nosso coração, porque a gente vê a grandeza de tudo, quando a gente entra nesse mar, né? Que a gente vê que a gente não consegue abraçar tudo, e que Nossa Senhora, né? Ela que era tão, né? Tão pura, tão santa, também uma recém-nascida, ele, né, considerava como uma recém-nascida por causa de tanta grandeza, e a gente sendo recém-nascida, e ele vai, né, fazendo esse trabalho,
a gente pode descansar, né? Descansar e não ter esse medo quando a gente tem ainda algum medo, alguma coisa, ainda é um pouquinho do nosso humano, né? Tentando sobressair. Mas assim, a gente pode se abandonar, né? Nesse mar tão imenso que ele vai nos levando e esse é um consolo. Por isso que é, né? Uma felicidade muito grande, porque por você mesmo, você já não precisa mais se preocupar, né? Se preocupar só em estar atento a ele, que né, é isso que ele fala sempre, esteja atento a mim, né? E você descansa, mesmo com tantas coisas maiores, tanto que você vai vendo de grandeza, você consegue descansar e ser consolado por isso. Diferente do que a gente não tinha nada, achava que era tanta coisa, né, na vontade humana, e você via que não conseguia nada, e também isso te deixava inquieta, não é? Uhum. E agora era tudo muito pequeno, né? Que a gente percebia que não conseguia fazer muitas coisas, né? Sim. Isso deixava a gente apreensiva, porque a gente achava que era a gente que tinha que fazer aquilo e aquilo. Verdade. Aumentou demais, né? Expandiu tudo. E ao invés de deixar a gente, tipo, falar, e agora como que eu vou conhecer tudo isso, né? Não. O efeito é o contrário, né? Você descansa, porque você sabe que você é uma recém-nascida, que você não vai saber fazer nada sozinho. É um consolo, não é? Saber? Com certeza, né? E realmente, assim, a tendência da nossa vontade humana, como você falou, né, é ter receios, ter medos, né? Muitas vezes dizer, assim, eu não consigo, assim, eu não posso. Ontem mesmo, né, eu tive esse pensamento assim na minha cabeça. Eu não vou conseguir fazer tudo, né? Eu tinha umas coisas para fazer para o canal no Instagram daqui, né, do grupo de estudo. Aí eu disse assim, eu não vou conseguir fazer tudo, né? Aí Jesus falou assim na minha mente, você é pequena. Ele disse assim, você é pequena. Tipo assim, minha vontade não depende do seu sucesso nessas coisas. Sim. Então, esse é o consolo que a gente vai acreditando. Só que a gente às vezes esquece disso. Então, por isso que volta o medo, né? Mas, enfim, ele rapidinho ele já recupera, né? Tudo isso nós, na nossa mente, ele não deixa a gente ficar vagando por muito tempo, né? É verdade. Logo nos traz de volta, né? Por causa desse musical que agora é harmonioso, e quando você vê que entra um pensamento um pouco fora, que te causa um incômodo, então ele mesmo já organiza tudo, né? Porque é por causa desse fundo, não é? Desse fundo da alma que ele mesmo foi fazendo, foi tecendo ali, e isso que é esse consolo, né? Sim, certamente, né? Porque, ai meu Deus do céu, como você falou também, ficar todo o tempo assim, pensando que depende de você, né? Que depende de você fazer. Então, quando a gente assume Jesus, é totalmente diferente, né? Você disse que na sexta morada, a Santa Teresa ficava pensando, mas como é que eu vou fazer isso, né? Que é tão grande. E a gente recebe já a resposta, né? Que é porque é Jesus que vai fazer em nós, né? Então, meu Deus, que grande que é isso. Então, tem momentos assim que eu também paro de assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? Né? Sim. Como você pode ter pensado, como é que eu vou fazer essa live, né? Como é que eu vou entrar pra fazer isso? Então, nunca mexi nisso, nunca abri nada, né? Aí eu falei, meu Deus, se todo mundo tá fazendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos pra... Aí eu fui atrás do meu filho, falei, me ajuda, abre esse link, faz com que, né, eu consiga, tipo, ensaiar meio que assim, porque, né,
para ficar tá tudo certo, para ficar bonito para Deus, né? Sim, Não para nós mesmos, né? é verdade. E ainda mais porque a gente fez, a gente foi atrás, a gente tentou conhecer, a gente tentou aprender. Que se desse alguma coisa errada, eu teria certeza que, falei, olha, Senhor, eu fiz o que podia fazer. Então, né? Então, por isso que é muito interessante fazer as coisas para Ele, né? Pensando nele, que você vai, assim, até onde você pode ir, você vai. E aí depois você descansa, né? Descansa, porque você fala, a partir daqui, eu já não tenho só o Senhor, né? Essas coisas grandes é só o Senhor. Igual a Santa Teresa que ia abrir conventos, né? Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer essas coisas tão grandes, né? Se eu sou ninguém aqui, só aqui na minha casa, né? Tipo, trabalhando manualmente aqui com minhas coisas, né? Então, por isso que eu falo, é uma coisa diferente quando você encontra a divina vontade. Então, descansa, porque você fala, não vou ter que ir pro convento, não vou ter que ir pro convento, né? Tipo, é complicado, né? Mas Sim. traz esse consolo dessas coisas grandes, é ele que vai fazer, né? É. Deixa eu ver mais aqui. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Você vai falando, eu vou acumulando os pensamentos e depois, quando é na minha vez de falar, eu esqueço. Tenho que pegar um Então, caderno para anotar, porque desse jeito não dá certo, não. mas é assim, acaba dando tudo certo, né? Aí vou continuar aqui. No entanto, devo dizer-te a grande diferença que há entre quem é a recém-nascida da suprema vontade no tempo e entre aqueles que renascem às portas da eternidade. Um exemplo é a minha mãe rainha, que foi a recém-nascida da divina vontade no tempo. E porque foi recém-nascida, teve o poder de fazer descer o seu Criador sobre a terra. Uau! E enquanto deixava imenso, encolheu no seu seio materno para vesti-lo de sua própria natureza e dá-lo como salvador das gerações humanas. Meu Deus, é muito grande isso aqui, né? A criatura que faz descer do céu o Criador e veste o Criador com a sua natureza. Então, se você para pensar, a gente faz esse processo de uma forma diferente, né? Então, Deus desce sobre a terra para viver em nós. Nós vestimos Deus com a nossa natureza, né? Com a nossa própria vida humana. É Deus, né? Que passa a viver em nós através da divina vontade. E dá-lo como salvador das gerações humanas. Porque, assim, essa parte, né, quer dizer que o Filho da Divina Vontade, por causa dele ter Deus, dele ser a presença de Deus no mundo, então ele faz um trabalho muito grandioso para a humanidade. Né? Assim, claro, né, que a missão da Nossa Senhora foi literalmente essa, né? Dar o Salvador para nós, para o gênero humano, né? Assim, foi uma missão específica dela. Mas o que me vinha à mente quando eu li isso aqui é que nós também temos uma missão muito grandiosa com a nossa vida, que aparentemente não é nada, né? Por isso que tem um trecho que Jesus fala que o Filho da Vontade parece que ele não faz nada, e ele faz tudo, não é? É incrível pensar isso. É muito grande, né? E é isso, assim, né? Então, o ideal da nossa vida é viver essa vida de Deus em nós. É viver na divina vontade. Esse é o ideal do ser humano, não tem outra coisa, né? Sim. É isso que eu pensava, né? Porque tem gente que fica buscando ideais mais humanos. Porque eu quero revolucionar a humanidade, eu quero ser uma
relevância para a humanidade, eu quero deixar o meu legado, o meu marco para a humanidade, mas isso é muito pequeno perto do que é viver na divina vontade. Sim. Sim, é verdade. Esse ato que ele vai fazendo, ele vai repetindo todas as coisas que ele, né, fazia e ainda criando novas, né, com o nosso ser, né? Isso é uma coisa assim, tipo, até agora, se a gente for pensar realmente isso, você fala, mas como é tão incrível que nem cabe, né, na nossa mente a grandeza disso. E você ser instrumento dessa coisa que ele vai fazendo, dessa criação, por exemplo, da nossa palavra, que é a palavra dele, né? E a gente não sabe, a gente não vê, mas a gente só sabe que ele está criando, ele está fazendo, né? Mas a gente não sabe nada. Então, por isso que é que entra bem essa parte do ser recém-nascido, né? Porque quanto que uma mãe, um pai não faz por uma criança que ela nem sabe, né? Que ela nem sabe, porque ela não tem consciência direito daquilo que está sendo feito, né? Só depois, quando ela vai ser adulta, que ela vai falar, nossa, se a mãe não tivesse feito isso, não tivesse me colocado naquele lugar, feito aquilo, ou tivesse me ensinado a falar direito, né? Ou a estudar e tal. Então, assim, fica claro, né, que esse, assim, é um exemplo bem, né, pequeno, mas, assim, a gente põe a grandeza de Deus nisso, né, e é um ato infinitamente grande, né, dele. E a gente fica nisso, fico sempre, né, extasiada com por isso que dá essa alegria, né, porque você fica extasiada com a grandeza de tudo isso, e sem saber o que está acontecendo. Assim, claro, você faz pequenas coisas dentro da sua vida, mas e na vida dos outros? A gente não sabe o que está acontecendo, mas sabe que está acontecendo, né? Uhum. Então, é muito maravilhoso viver, né? Na divina vontade, porque mesmo sem saber de nada, você só sabe que ele está fazendo. Então, isso para ele também, né? Isso agrada ele, né? Porque é como se a gente se abandonasse totalmente nas mãos dele, no colo dele, né? Nesse ser divino, incrível, que a gente não consegue abraçar. Teve até uma live que Jesus deu uma luz, né, em direção a isso, assim, do que faz o Filho da Divina Vontade, em que ele dizia que o Filho da Divina Vontade é o Sol, né? Ele colocava assim, né, como o Sol, que ilumina a todos, né? Até a Aline, assim, ela ficou impressionada com esse trecho, né, que Jesus falava isso. E ilumina a todos, então um ato que a gente faz na Divina Vontade, ele não somente gera orvalhos benéficos, assim, aleatoriamente, mas ele é uma luz para todos os seres humanos. Sim, sim. É o sol, na verdade. Não lembrei na hora, mas realmente é o sol, né? Que representa, né? Isso. Que representa o sol, isso mesmo. Aí aqui diz assim: ela, sendo a recém-nascida, formou mares de graças, de luz, de santidade, de sabedoria, com de poder conter aquele que a tinha criado. Com a potência da vida da suma, com a potência da vida da suprema vontade que possuía, pôde fazer tudo e conseguir tudo. E o mesmo Deus não podia recusar-se ao que pedia esta celestial criatura, porque o que pedia era seu próprio querer que o pedia, ao qual nada podia nem devia negar. Portanto, quem é recém-nascida em minha vontade no tempo, forma-se, estando no exílio, mares de graça, e partindo da terra leva consigo todos os mares de bens que possui o querer divino, e portanto leva consigo o mesmo Deus. É um portento,
levar do exílio aquele querer, aquele Deus que reina nos céus. Tu mesma não podes compreender claramente os grandes bens, tá vendo aí? Os prodígios de quem é recém-nascido em minha vontade no tempo. E é por isso que tudo que te digo, tudo que podes fazer, muito mais do que a minha vontade, será como se fundisse com o teu pequeno ser. Em troca, quem reinasse em minha vontade ao partir da terra é o querer divino que faz encontrar seus mares imensos para fazer renascer a alma nele. Não leva consigo seu Deus, senão que Deus se faz encontrar por ela. Que diferença entre uma e outra! Por isso, graça maior não te poderia dar que fazer-te a recém-nascida de minha vontade. E se queres crescer, faz que cresça somente meu querer. Nossa! Jesus agora fechou com chave de ouro. Maravilhoso. Uau, né? Então não tem outra preocupação para ter, né? Somente crescer mesmo no divino querer, não tem outra coisa não para preocupar a cabeça, não tem nada, né? Não, não tem. Aí que a imagem desse encontrar-se com o mar, vem a imagem do rio, né? Que ele vai em direção ao mar, né? Então, que tem a água, a mesma água, por exemplo, que a gente pode usar como Deus, né? Que Deus está em nós, a vontade dele, e vai a caminho desse mar. E a hora que se encontra, não tem atrito, né? Só se mistura sem dor, sem, né? Então, essa é uma imagem que Deus colocou, né, no meu coração, que finaliza, né, isso, como se fosse o rio, e ele vai mesmo, na direção do mar, ele está querendo ir, né, ele está meio que querendo encontrar com o mar, né, e vai sem dificuldade, né, do jeito que né, a água vai correndo e vai indo, até que, de repente, se mistura com o mar, e aquilo se torna uma coisa só, né, pelo menos assim que eu compreendi, que sem dor, né? E a gente realmente quer encontrar, né? Porque é ele que quer encontrar ele mesmo, né? Que grande que é, né? E Deus, ele não recebia assim esse portento, como ele diz, né? De ele está na terra, sabe? Por meio da vontade dele, claro, né? Na criatura. Ele está na terra. Deus não recebia isso mais, né? Porque não existia um filho da divina vontade, né? Depois de Jesus e da Nossa Senhora. Então, a Luísa que pôde abrir, né? Esse portão imenso da divina vontade para que nós pudéssemos alcançar essa graça e que o próprio Deus receba essa satisfação, né, dele estar na terra. Então a alma já possui ele, ela já chega na eternidade, Deus já está possuidor dela, né? Deus já está dominando aquela criatura ali. Então, assim, para Deus isso é muito importante, isso é algo muito imenso mesmo. A gente não tem ideia do quanto isso é imenso. Então, só depois da morte que as pessoas iam compreender a vontade divina, né, que iam saber, assim, aqueles atos que elas não compreenderam e não puderam dar para Deus porque não compreendiam, né? Era que elas iam unir realmente a vontade delas, assim, totalmente a Deus, né? Que elas iam saber da divina vontade, de tudo, iam ver a vida delas pelos olhos da divina vontade, do jeito que Deus via, que na verdade não era tudo assim para o mal dela, não, porque Deus, né, permitia as coisas para o bem dela, não era para o mal, né? Assim, que grande que é. Eu estava até lembrando de uma luz imensa que Jesus deu
através da Aline, que tipo assim, Deus, ele assume o ato da criatura. E aí, porque Deus assume o ato da criatura, tudo que o homem faz, Deus consegue produzir um bem, sabe? Então, de todo o ato que o homem faz, Deus consegue produzir um bem. Aí ontem, eu recebi uma mensagem no TikTok de, acho que era um homem, né? Acho que era um homem, não sei. Que estava questionando assim, eu não entendo porque os judeus, que é o povo de Deus, sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial, enquanto que na escritura fala que Deus fez vários prodígios por esse povo. Aí Deus esqueceu esse povo, ele estava questionando assim, né? Tipo, com arrogância. Aí eu tentei explicar, né? Assim, mas eu parei justamente nesse ponto que você falou, né? Que tipo, a pessoa precisa ter uma abertura, né? Ela precisa ter abertura. Aí, mas eu expliquei, eu fiz minha parte ali, né? De defender Deus, né? Aí eu fui lá, expliquei para ele. E assim, uma realidade muito grande que nos cerca e é uma certeza para nós mesmo, é que é verdade, gente, é 100% verdade que Deus extrai um bem mesmo, assim, de tudo que é mal para as pessoas, né? Então, o povo tá lá na guerra, tá morrendo, mas Deus tá dando uma graça especial para aquelas pessoas se converterem antes delas morrerem, né? Tá dando uma purificação para que elas se salvem, né? Uma purificação na terra. É muito grandioso uma purificação na terra, né? Muito, muito melhor uma purificação na terra do que depois. Deus, né, tá através assim, do batismo da cruz, né, que Jesus fala no livro do céu, por meio do batismo da cruz, Deus está dando oportunidade para essas pessoas se salvarem. Então, assim, não é uma coisa ruim que está acontecendo, né? Porque o humano, ele só vê as coisas no humano, claro, né? Ele só vê as coisas humanamente falando. Uma guerra é algo ruim. Humanamente falando é ruim. Mas não quer dizer que Deus não está tirando um bem daquilo ali. Porque Deus, ele é espiritual, né? E nós temos uma realidade espiritual. Nós também somos espirituais. Então, Deus, ele vê a nível eterno, né? Ele vê as almas e ele vai em direção a essas almas para poder, né, ter a eternidade com elas. Então, ele aproveita dessas coisas, dessas situações. É muito grande esse mistério de Deus, né? E ele poder, assim, como é que eu posso dizer? Poder dar liberdade para o homem, né? Sem tocar na liberdade do homem, fazer todo esse bem que ele faz. É muito grande, né? Então ele assume o ato do homem. Ele não assume a origem daquele ato, porque veio de uma maldade, né? Veio de uma maldade. Mas ele assume o ato para poder tirar um bem, para poder gerar um benefício para o homem. Isso é muito grande mesmo. Esse que eu acho assim, que é o grande milagre que acontece, né? Portanto, que falava, né? Quando você tem os conhecimentos da divina vontade, assim que você entende as guerras, né? Você consegue compreender essas coisas, as guerras, todas essas coisas. E para de sofrer, porque você está vendo o bem que ele quer com isso, né? Então você não sofre também, claro. Se a gente participar de uma guerra, claro que vai ter sofrimento, mas assim, todas as guerras que já foram acontecendo, e você agora na divina vontade, tudo faz sentido, que antes não fazia sentido.
Então, por isso que a gente quer que as pessoas conheçam, né? Porque é o querer dele em nós, que quer que todos conheçam. Por quê? Porque traz essa sabedoria, né? Bem maior do que é ver todas as coisas. Assim como ele já deu o exemplo da flor, né? Que é aquele cabinho da flor que fica ali suspenso e olhando tudo, né? Que ele faz com a alma, né? Como se fosse aquela florzinha naquela sujeira, naquela imundície, naquelas, né? Todo aquele entulho de guerras, de coisas destruídas. A florzinha, ela sobe e ela olha tudo aquilo, sem se sujar, né? Sem se... Então, esse é o grande milagre que eu acho que é viver na divina vontade, né? Poder olhar todos os acontecimentos, mesmo a guerra, com essa forma, né? Tipo, estando suspensa, né? Então, esse milagre eu acho que é um maravilhoso, né? De poder entender todas essas coisas que você só entende mesmo na divina vontade. E ama, e consegue amar tudo, né? Tudo que ele vai fazendo, né? Sim. Incrível demais. E enche o nosso coração de amor cada vez mais, né? Sim, exatamente, né? E Deus, tipo assim, Deus, ele. Assim, ele tem uma razão, né, de fazer as coisas, e a gente passa a entender essas razões divinas, né, por que Deus, no Antigo Testamento, fazia aqueles prodígios, né, e tudo mais. É porque o povo não tinha fé. Ele precisava fazer para o povo acreditar que ele era o Senhor, que ele era Deus. E para você ver como que o povo não tinha fé mesmo. Era um povo muito fechado, assim, para Deus, sabe? Que eles viam Deus fazendo os milagres, né? O pão caía do céu. E eles ficavam reclamando, dizendo que estavam enjoados daquela comida. Gente do céu, mas que pode? A gente não vê pão cair do céu, né? Isso não é normal. E mesmo assim, eles. Como é que se diz? Eles não se importavam, eles não valorizavam o que Deus fazia por eles, né? Ou então você vê assim, como é duro o coração do homem e que não depende de ser um prodígio, uma grande revelação ou não, para o homem se converter. Não depende disso. Porque também no tempo dos mártires, os mártires eles faziam coisas grandiosas na época lá da igreja primitiva. Eram coisas extraordinárias, assim. Eles tentavam matar os santos e não conseguiam, né? Por exemplo, Santa Filomena mesmo, né? Colocaram uma âncora no pescoço dela e jogaram ela no mar, né? E ela apareceu na praia, né? Assim, uma coisa estupenda, né? Estupenda, assim. E mesmo assim, eles tinham um coração muito duro, não acreditavam em Deus. Sim. E olha o que Deus fazia, né? Assim, não é sobre isso de Deus fazer uma grande coisa para o homem poder acreditar. Não é. É porque o homem precisa, como você falou, ter essa abertura. Se o homem não tiver, não adianta, né? Aí hoje, Deus ele já se revelou, né, num nível assim que ele não precisa fazer esses prodígios mais que ele fazia no Antigo Testamento. Porque o homem, ele, sobretudo por causa da redenção, ele tem a capacidade de ter uma fé sólida, por causa de Cristo, por causa, né, dos méritos de Jesus, né, com a fé de Jesus, que ele conseguiu para nós essa fé sólida. Então, a gente tem o ser humano, né, tem essa capacidade agora de acreditar sem precisar estar vendo prodígios e graças e não sei o quê, de realmente assim ser espiritual, né? A gente passa a viver não mais segundo o que nós vemos, o que nós sentimos, mas segundo o que nós acreditamos, e essas verdades vão impregnando na nossa mente, né?
de tal forma na nossa convicção, assim, a gente vai ficando convicto cada vez mais de que realmente é assim. Deus usa a nossa inteligência, olha que grande que é isso, né? Deus não precisa estar externo, né? Senão que interno, na nossa mente, na nossa alma, nos comunicando o que Ele quer. Né? Então, para quem é um ateu, ele não entende isso, né? Ele não entende. Como é que um ateu vai entender isso, né? Não consegue atingir de jeito nenhum. Então, acho que é isso, né, Eunice? Já conversamos. Olha como a hora passou. Passou rapidinho. Você pode fazer a oração final? Pode fazer, Alice. Pode fazer. Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Te agradecemos, ó Pai, por este momento em que podemos estar aqui reunidas e receber esse conhecimento tão grande sobre a tua divina vontade. Que o Senhor possa nos fazer conhecer e amá-la cada vez mais e que essa divina vontade se expanda sobre a face da terra. Pai, nós te bendigamos todo o tempo por tudo que fizeste. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, tenha um bom dia e obrigada, Eunice. Amei participar. Tchau, bom domingo. Tchau, tchau.